Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Saúde. Você que está nos acompanhando através da live e também através da 99,5. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante e que às vezes pode até passar despercebido, mas tem consequências graves. São as doenças cardíacas hereditárias. Isso mesmo, algumas doenças do coração podem passar de geração em geração. E para poder esclarecer e trazer informações para a gente sobre esse assunto muito importante, nós estamos recebendo hoje a doutora Anelise Cocatti, ela que é cardiologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Alex. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Doutora Anelise, para começar, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é exatamente essas doenças cardíacas hereditárias. As doenças cardíacas hereditárias são cardiopatias que vêm determinada pela sua genética. Então, acontecem algumas mutações na carga genética que vão ser passadas de pais para filhos. Isso não é tão frequente, mas quando atinge determinado indivíduo é bastante preocupante. Nós temos algumas principais que são relacionadas a arritmias cardíacas. Nós temos síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, que são indivíduos que por carga genética eles são mais susceptíveis a fazerem arritmias malignas e mortes súbitas. Temos a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma das principais causas de morte súbita em atletas menores de 35 anos. E é genético, e a gente já viu alguns atletas morrerem em campo, né? Temos também a hipercolesterolemia familiar. Às vezes o indivíduo é magro, ele pratica exercício físico, tem um estilo de vida saudável, mas a sua genética faz com que ele produza mais colesterol. E esses colesteróis estão sempre em níveis mais elevados, então tem que tratar. Essas são as principais doenças cardíacas de caráter genético. Perfeito, doutora. E como que, na verdade, elas se diferenciam daquelas doenças que são adquiridas ao longo da vida? Então, essas geralmente elas são manifestadas desde a infância ou em qualquer período da vida. As que são adquiridas, elas vão ser mais por fatores ambientais. Então, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e às vezes tem uma carga genética associada também. Hipertensão arterial, ela tem carga genética associada, mas às vezes se você tem um estilo de vida saudável, mesmo com seus pais hipertensos, você não vai adquirir a hipertensão arterial. E ela geralmente abre um quadro mais na idade adulta, né? Não tão jovem quanto de caráter genético essencial. A insuficiência cardíaca também pode ter tanto caráter genético como os fatores ambientais influenciando e esses fatores são mais controláveis, a genética não. E doutora, como a senhora falou, os quadros eles podem se tornar mais visíveis em diferentes idades, né? Então, quando que uma pessoa ela deve começar a se preocupar com o histórico familiar dela? O histórico familiar, se você tem, por exemplo, caso de infarto na sua família em mulheres abaixo dos 65 anos e homens que infartaram antes dos 55 anos, é um caso de infarto precoce. Aí a gente pensa também, porque o infarto ele pode ser genético quanto adquirido, né? Ele tem os dois fatores. Adquiridos são esses fatores ambientais que a gente falou, e tem a carga genética que geralmente infarta-se mais jovens, né? Por exemplo, existem casos de infarto aos 35 anos. Então, observar a história da sua família. Sua família tem morte súbita, sua família tem arritmia, o pessoal, né, tem aquele síncope que a gente fala que são desmaios de caráter liga e desliga, de repente está conversando aqui, desmaiou e volta como se nada tivesse acontecido. Esse desmaio geralmente é de caráter também de arritmia. Então, observar a história na família para você começar a se investigar, porque uma doença puramente genética, ela pode se manifestar desde a infância. Inclusive, existem crianças que tiveram morte súbita cardíaca e que se manifestam geralmente durante a atividade física, né? Que é quando o coração exige mais esforço e aí faz uma arritmia, ou tem a questão da cardiomiopatia hipertrófica, pode levar a uma obstrução ali na via de saída do coração. Então, observar a história da família é essencial. Se a sua família tem história de morte súbita, a investigação deve começar desde cedo. Para se fazer essa investigação, doutora,
quais exames são indicados? Nós temos do mais básico ao mais complexo, né? Então, começar com um eletrocardiograma, que já pode dar alguns sinais. Nós temos, para casos de arritmia, mais básico também o Holter de 24 horas, que é o eletro de 24 horas. Tem o ecocardiograma, que é o exame que eu faço, que é um ultrassom do coração. A gente consegue ver estrutura, anatomia do coração, para ver se ele está dilatado, se ele está hipertrófico, que a hipertrofia do miocárdio é também uma doença genética, quando a parede é muito grossa, muito espessa, né? Se ele está fraco, que é a insuficiência cardíaca. Então o eco dá vários parâmetros para nós, a gente consegue ver as válvulas do coração também. A gente pode fazer o teste ergométrico, é colocar o paciente na esteira e ver como que o coração se comporta no esforço, né? O eletro, se vai dar algum sinal de isquemia, que é para pesquisar infarto, ou algum sinal de arritmia, até a pressão no esforço. Os exames de sangue, né, para a gente ver como é que está o seu colesterol, que pode ter caráter genético. Então, tudo isso são os exames mais fáceis, mais acessíveis, até o mais complexo, que são os testes genéticos, que também existem. E os testes genéticos, eles são sempre necessários? Não, na maioria das vezes eles não são necessários, porque a história familiar, ela conta muito. Então, conversar, ver como é que é o comportamento dos parentes mais próximos, pai, mãe, irmãos, né, principalmente. E esses exames básicos de rastreio já conseguem nos dar uma grande rol de informações ali de como está o seu coração. Então, nem sempre os testes genéticos são necessários, até porque eles são de alto custo e pouco acessíveis. Então, eles ficam mais ali no final da ponta da investigação. E esses exames básicos é importante também a gente fazer eles com uma certa frequência, certo? Para se acompanhar, talvez, a evolução da doença, ou caso a pessoa ainda não tenha, né? Acompanhar como que está o coração devido aos casos da família, certo? Exatamente. Eu tenho um paciente com hipercolesterolemia familiar que é foco na hipertrigliceridemia. O triglicérides, ele é muito elevado. Ele foi no meu consultório com triglicérides acima de 1000. Olha. E às vezes ele não tinha nenhum fator assim, falar, tá obeso, tá se alimentando mal, tá sedentário. Não, estava um pouco acima do peso, mas nada que justificasse um triglicérides tão elevado. Então, na investigação, a gente descobriu que era história familiar positiva para isso. Acontece que se a gente não tratar, ele não vai abaixar sozinho. Mesmo que ele fique muito magro, mesmo que ele faça um estilo de vida super saudável, não vai baixar porque o corpo dele, o organismo dele produz mais triglicérides. E qual que é a consequência se a gente não tratar isso? Infarto, AVC precoce, até pancreatite com níveis de triglicérides tão altos assim, podendo ter até que ir para hemodiálise por conta disso. Então são casos que, nossa, é uma coisa simples, é um exame de sangue que pode mudar a sua vida. E a gente percebe nessa fala, doutora, da senhora, que não é apenas separado, né? Fazer exames e não ter hábitos saudáveis, ou apenas ter hábitos saudáveis, mas não fazer o acompanhamento médico, né? São coisas que trabalham em equilíbrio, que trabalham juntas. Exatamente. Por exemplo, eu tenho pai e mãe hipertensos, mas eu me cuido. Você vê que eu tô dentro do meu peso, eu faço atividade física, procuro me alimentar de uma maneira saudável, não ingerir excesso de sal, porque a minha chance de ter hipertensão arterial, e eu tô na faixa etária, geralmente quando é hipertensão arterial essencial de caráter genético, abre dos 30 aos 50 anos, então eu tô na faixa etária de abrir uma hipertensão, é agora. Agora eu tenho que me ajudar, porque a minha genética já me atrapalha. Então, se eu não me ajudar, né? Perfeito, doutora. E assim, a gente já está encaminhando para o final e eu gostaria que a senhora falasse sobre essa importância para quem está nos ouvindo e também assistindo de se fazer um acompanhamento médico para poder rastrear não apenas as doenças cardíacas hereditárias, mas qualquer outra doença que envolva o nosso coração. Afinal de contas, o nosso coração é a nossa fonte de vida, não é mesmo? Exatamente. Bom, eu queria chamar vocês para fazerem uma avaliação cardiológica, uma consulta comigo, para a gente poder avaliar como que está a sua saúde física, sua saúde cardiovascular, porque acreditem, prevenir é muito mais fácil, tratar no início e diagnosticar precoce é muito mais fácil do que lidar com as consequências depois. Perfeito, doutora. E para quem quer te acompanhar nas redes sociais, deixa também aqui pra gente e, claro, o endereço do seu consultório para a gente poder te procurar por lá. Sim, obrigada.
O meu Instagram é doutora Annelise Cocatti e o meu consultório é na rua São Pedro, no Centro Médico, a sala 302. Pode agendar no WhatsApp 3721-5590 ou ligando nesse número também. Doutora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu quero agradecer também você que nos acompanhou até aqui e pedir para que você fique ligado, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e também através da 99,5. Muito obrigada!